Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui com o deputado Geninho Zuliani, do DEM de São Paulo, relator do Marco Legal do Saneamento Básico. Deputado, seja bem-vindo ao estúdio do Poder 360. Paulo, eu que agradeço. Para mim é um prazer estar falando com todos os teus telespectadores, leitores do Poder 360. Deputado, a Câmara está trabalhando agora em cima do projeto que foi aprovado pelo Senado no primeiro semestre. Esse texto é bom? O texto, primeiro parabenizar o Tasso Gereissati, nosso senador, que fez um trabalho fundamental no Senado e foi muito criativo, muito inovador, e ele tinha um texto muito bom. Quando ele foi para a votação no plenário do Senado, ele acabou recebendo e sendo aprovado algumas emendas que desconfiguraram um pouco o projeto. E aí ele veio para a Câmara. E agora nós estamos lá com 9 projetos de lei, somado o do Senado, o do governo federal, mais os dos deputados. Esses projetos eles já existiam? Parte sim, alguns projetos mais antigos, aí de 2015, 2016, mas a grande maioria são projetos novos, né, com um viés diferente, de bancadas diferentes. E o inovador, quando regulamenta a ANA, que é um projeto do governo federal, para poder, junto com os demais, serem apensados e nós, na relatoria da Comissão Especial, criarmos um substitutivo que é, no fundo, uma aglutinação desses 10 projetos. Certo. Eu quero voltar a essa questão do projeto e das especificidades, mas eu queria falar um pouco antes da conjuntura, do panorama do saneamento básico no Brasil. Quanto do país hoje é atendido por saneamento? Olha, Paulo, o saneamento é um número que envergonha ao país, a classe política, joga o Brasil numa classe totalmente de subdesenvolvimento. Nós temos quase metade da população brasileira, 100 milhões de brasileiros sem esgoto coletado e tratado. Nós temos mais de 35 milhões de brasileiros que não têm água encanada, com flúor dentro de casa. Nós temos um dado assustador do Ministério da Saúde que morre 15 crianças por dia no Brasil por falta de um saneamento adequado. Então essa é a situação do Brasil no saneamento. Obviamente que as regiões sul e sudeste com índices melhores e a região nordeste com índice pior junto com o centro-oeste e os piores números estão na região norte. Qual é a situação do Brasil em comparação com outros países? Ela é pior? Muito pior. É lógico que nós também temos as 10 melhores economias do mundo, nós temos que nos comparar com as 10 primeiras economias do mundo. Agora, um país onde uma criança tem um tablet na mão, tem acesso a comprar um tablet, tem um chip 4G que se conecta com o mundo, segura o tablet e fica com o pé no esgoto, é um contrassenso exagerado. Os gastos com saúde pública comprovam que cada R$1 investido no saneamento básico, você economiza R$4 em saúde, em gasto com saúde. Nós estamos falando de um investimento que nós necessitamos de 600 bilhões de reais para universalizar o saneamento no Brasil. Se você multiplicar por 4, nós estamos falando de 2 previdências, o que nós vamos economizar na saúde pública ao longo dos 20, 30 anos seguintes. Então a comparação do Brasil tem que ser com bons países. Mas eu digo que os números do Brasil hoje podem se comparar a qualquer país do mundo, que nós estamos na rasteira, bem na tabelinha lá embaixo do saneamento do mundo. Quer dizer, mesmo países que não são tão bons assim, economias que não são tão fortes assim, estão melhores do que o Brasil nessa... Estão melhores, com algumas exceções. Por que a gente está tão atrasado nisso? Olha, por falta de investimento. O saneamento ele é caro, o Brasil é um país novo, o crescimento da população brasileira e, consequentemente, das urbanizações se deu de uma forma rápida. O Brasil praticamente dobrou de tamanho ao longo dos últimos 50 anos, então eu acho que esse é um dos principais problemas. E a urbanização foi muito rápida? A urbanização muito rápida, é um país jovem, né? Se pegar a população brasileira aí na década de 60, nós dobramos de tamanho. E nós não tivemos o capricho, o cuidado de investir em saneamento, e não só em saneamento, mas também na urbanização dos grandes aglomerados. Então, é um grande problema e um problema de saúde pública que trata de vidas. E, consequentemente,
outras razões também deixaram o saneamento nessa situação. Uma delas é a concentração dos serviços de água e esgoto na mão de empresas estatais. As estatais dominam praticamente aí 95% do mercado, 5% que está na mão da iniciativa privada tem um pouco de insegurança jurídica para investir, tem deficiências para poder investir mais no mercado de saneamento. São poucas empresas hoje de saneamento privado que existe no país, até por falta de mercado. Então, as empresas não foram se desenvolvendo ao longo do tempo. E existem também boas empresas de saneamentos estatais, mas numa grande maioria dos números, da regra e pelo que se deu dos investimentos, você consegue chegar numa conclusão que o serviço foi ineficiente. Então, existem estatais boas, médias e ruins. E os números mostram, as matérias de jornais vistas nos últimos dias, né? Às vezes o aumento salarial dos funcionários das estatais num patamar e os investimentos lá embaixo. Pois é, elas gastam mais com salário, ou gastaram mais com salário do que investimentos nos últimos 8 ou 10 anos, não é isso? Por que isso acontece? Hoje o que prega no Brasil é menos Brasília, mais Brasil, máquina menor, deixar a sociedade, o mercado regular os setores importantes do Brasil, principalmente onde existe saneamento. Você vê que a eletricidade foi privatizada no país e hoje 99% dos brasileiros têm acesso à energia elétrica na sua rua, na porta da sua propriedade. Obviamente que foi 100% um sucesso? Não, teve eventuais concessões em um estado, em algumas regiões que tiveram dificuldades, teve contrato com caducidade, mas a linha final da redação é positiva. Quando você vai para telecomunicações, a mesma coisa. Hoje, eu digo que 101% dos brasileiros têm acesso ao celular, ao telefone, porque ficou barato. Tem muitas pessoas com 2 chips, né? Por isso que eu falo que está mais do que universalizado. E o saneamento não entrou nessa esteira de investimento privado. Então, eu acho que esse é uma segunda grande culpa para a gente chegar nessa situação atual do país. Agora, claro, tem um problema maior, mas o que se observa é que, pelo menos se fala que obra de saneamento é uma obra que não faz sucesso, ou não fazia sucesso no passado, porque os prefeitos não queriam fazer um investimento que ficaria enterrado na terra. Isso é uma visão que ainda existe? Olha, pode ser que sim. Eu acho que não é atrativo para o político, né, enterrar tubo. Ele não tem placa de inauguração, as pessoas não vêem sua obra, pode ser que esse seja um dos motivos. Né? Mas também você pega uma criança, um jovem de uma periferia, de uma região do país onde o saneamento convive com o mundo dele. Então ele está pisando naquela poça de saneamento, de esgoto, ele não tem uma reivindicação daquela comunidade para melhorar. Às vezes, muitas vezes, a comunidade não cobra do seu político, fala, olha, você vai melhorar o saneamento, você vai investir na rede de esgoto. As pessoas se acostumam. Se acostumam. Cobram a água, porque a água precisa da água no dia a dia, para fazer comida, para tomar banho, é o bem essencial de sobrevivência. Mas o esgoto não, vira uma coisa natural. Porque, no fundo, ele não sabe que pisar ali causa doenças, se a imunidade estiver baixa, vai a óbito. Então, é um senso de responsabilidade que nós, políticos, precisamos ter. Nós estamos chegando no ano de 2020, o ano que vem, discutindo grandes inovações tecnológicas no país, startups, mundo digital, e não cuidamos do saneamento. Então, um tema urgente, urgentíssimo. Acho que tem que ser um tema fundamental nas eleições municipais do ano que vem. Nosso presidente Rodrigo Maia pautou agora esse segundo semestre, priorizando o saneamento como a principal pauta do início do segundo semestre, depois da Previdência, por se tratar de um tema urgente, vergonhoso para nós, todos brasileiros, e que precisa de uma resposta. 600 bi, você não acha em qualquer canto. Né? As empresas estatais de saneamento, por mais vontade que tenham de fazer suas obras, elas dependem dos governadores, porque elas estão com 90% de endividamento. Os governadores, mais da metade, estão em falência. Os estados estão falidos e provavelmente vão continuar falidos por alguns anos. Então, qual que é a chance do investimento do setor público? Na minha opinião, muito pouco. Nós temos um objetivo de universalizar o saneamento em 2033, que é o que
prever o nosso Plano Nacional de Saneamento e para isso chegamos a esse número de 600 bi. Se manter os investimentos em saneamento dos últimos 10 anos e aplicar nos próximos 10 anos na mesma média, nós vamos universalizar o saneamento básico no país em 2060. Então, talvez a nossa geração não consiga ver esgoto tratado no Brasil. Então, precisamos ter coragem de sair do status quo, que não é bom, é horrível para o país, para mudar a legislação, e não só mudar, mas deixar a legislação atrativa para ambos os setores, que dê segurança jurídica para quem vai colocar o seu dinheiro. Hoje no mundo existe 14 trilhões de dólares aplicado a juros negativos, esperando oportunidades de investimentos, mas ninguém vai tirar do mercado seguro e colocar num país que não tem a segurança jurídica do retorno do seu dinheiro. E ao mesmo tempo segurança jurídica para que nós não tenhamos amanhã um projeto parado no Supremo por 10 anos esperando uma decisão. Então é um momento agora de ter bastante habilidade técnica e ao mesmo tempo habilidade política para construir um relatório nessa comissão especial que atinja a aprovação de uma grande maioria dos seus membros e que a gente, em 10 sessões, ou seja, em aproximadamente 5 ou 6 semanas, nós aprovamos na comissão e deixar pronto para o nosso presidente Rodrigo Maia pautar no plenário na segunda quinzena de outubro, para a gente ter uma vida nova no saneamento e dar uma resposta ao povo brasileiro na altura que eles merecem e estão precisando dessa resposta. 5% do saneamento no Brasil é provido por empresas privadas, certo? Esses serviços dessas empresas privadas são melhores do que os das estatais atualmente? Olha, as empresas privadas levam uma vantagem em cima das empresas estatais, que é a concorrência. Então, eu digo, Paulo, que o saneamento no Brasil terá que ser feito por 3 partes. Primeiro, nós temos que buscar capital, investimento. Segundo, ampla concorrência, para você poder buscar a melhor proposta para aquele município, o melhor preço, maior investimento. E terceiro, a regulação. A ANA, que é a Agência Nacional de Águas, ela está agora sendo expandida para poder também regular o saneamento como uma agência macro-reguladora que vai, no fundo, dar as diretrizes principais para as 40, 50 agências que tem espalhada pelo país que fazem as regulações regionais. Então, quando você tem concorrência, existe briga de preço, de técnica, Só um de detalhe, qualidade. a concorrência é no momento da concessão do serviço, porque depois não dá para ter concorrência, né? Vai ser só uma empresa, um monopólio natural, né? O fornecimento. Não, é que a empresa privada tem a concorrência no início. No início. E depois tem a fiscalização. Tá. Do seu plano de trabalho, do seu plano de investimento, da agência reguladora, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Câmara de Vereadores do município. Coisa que não ocorre com as companhias estatais. Hoje elas são contratadas pelos municípios via contrato de programa, que é uma nomenclatura jurídica que foi criada para poder realizar esses contratos por 2 entes da federação. O contrato de programa nada mais é do que uma dispensa de licitação, e quando há dispensa de licitação, não tem concorrência. Então você fica sem um pouco do controle de investimentos, de tarifação, se aqueles investimentos que estão propostos ali realmente serão auferidos mensalmente, não tem quem regula esse setor hoje. O município pode escolher entre fazer um contrato com a empresa estadual de saneamento ou fazer a própria empresa de saneamento, é isso? Própria empresa, vou te dar um exemplo. São as 2 alternativas só que ele tem hoje em dia? Não. Ou ele pode licitar? Ele pode licitar. Ele pode licitar, mas ele não tem nada que estimule ele a licitar. Por isso que o mercado é fechado. Hoje eu te digo, em São Paulo, 645 municípios, metade está com a Sabesp, que é hoje uma das maiores companhias de saneamento do mundo, acho que é a melhor da América Latina, e a outra metade, 2 ou 3% está com a iniciativa privada, e a outra metade as próprias prefeituras que administram através de departamentos ou de autarquias de forma direta. Tá certo. E como é que seria o novo modelo? O novo modelo nós vamos construir a partir de hoje. Hoje eu fui escolhido como relator dessa comissão especial. Nós vamos, a partir do relatório do senador Tasso Gereissati, que foi aprovado da medida provisória, a partir dali criar uma discussão. Aquele relatório foi amplamente debatido, acredito que
dentro da Câmara tem muitas forças de interesses diferentes, então tem deputados mais liberais que pretendem abrir mais o mercado, tem deputados mais conservadores que têm um pouco de medo da iniciativa privada, tem aqueles deputados mais ligados aos seus governadores que querem proteger a sua companhia estatal. Querendo ou não, quando você privatiza uma estatal, você abre o mercado ou você permite que os municípios licitem direto ou em bloco para a iniciativa privada, você está tirando o poder do governador. Você está tirando um pouco de poder do governo, porque ele não vai ter como fazer os anúncios das obras daquele segmento, ele vai perder alguns empregos de cair em comissão, ele vai perder algum poder de manobra política e muitas vezes não é o gosto de alguns governadores. Né? Por outro lado, tem aqueles que realmente acreditam que as suas empresas estatais são capazes de fazer um bom serviço. E eu acredito até que tem boas empresas estatais, conheço algumas, o problema está quando chega no investimento. Então, eu acredito que o momento agora é de reflexão e abrir o capital das empresas estatais, os governadores que se sentirem confortáveis em privatizar suas empresas estatais, incentivar os municípios a buscar investimento fora do país, no Fundo de Garantia, no BNDES. Eu acho que o governo federal vai se empenhar muito para facilitar a vida dos prefeitos que tomarem essa linha de buscar um caminho privado para resolver um problema público. Alguma estatal hoje tem, entre as melhores, claro, tem capacidade de alavancagem, de se endividar para fazer investimentos? Tem. Você pega o caso da Sabesp, que tem o capital aberto, a Sanepar do Paraná, Minas está com capital aberto. As empresas de capital aberto, elas têm uma gestão e uma governança melhor, porque lá tem dinheiro de acionistas, então você tem sempre uma máquina menor, você tem compliance, você pega a Sabesp, está na Bolsa de Nova York, então ela tem toda uma gestão com um olhar mais privado do que público, apesar de ter 51% do poder público. Mas a Sabesp é uma empresa que investe muito por ano. Mas se a Sabesp é tão sofisticada assim, por que São Paulo tem o rio mais poluído do Brasil, que é o Tietê? Por isso que ela não é o modelo ideal, que nós temos que buscar outras alternativas. A Sabesp cuida de mais de 300 municípios, abastece água, faz tratamento de esgoto. São Paulo tem um dos melhores saneamentos no quesito esgoto, de tratamento, de lagoa, de depositar o dejeto tratado de volta ao rio do país. Agora, o problema do Rio Pinheiros, o problema do Rio Tietê são problemas crônicos e históricos, né? Por mais que tentaram, agora buscando novas parcerias, mas realmente é uma deficiência de falta de dinheiro privado na minha ótica. Falta de dinheiro para investir, quer dizer, com mais investimentos se resolveria esse problema de São Paulo, entre outros. No fundo, o dinheiro, né, ele vai sair da tarifa, e a tarifa é aquela que tem que ser cobrada da população para ao longo de um contrato de 20, de 30 ou de 40 anos, você fechar uma equação e ter empresas que façam esse trabalho nessa infraestrutura do país. Então, a tarifa teria que subir nesse modelo, nesse novo modelo de mais investimentos? Não necessariamente. Quando você vai fazer uma licitação, você busca a contratação de um plano municipal de saneamento. Esse plano vai fazer um diagnóstico do teu município e o tanto que falta para ele universalizar. E esse investimento é calculado e em cima desse investimento você busca alguém que pague para você esse investimento e faça o serviço. Em contrapartida, ele explora a tarifa por X anos. Obviamente que deve ter algum município ou outro que os investimentos são muito altos. Às vezes numa região do semiárido, onde a retransposição do Rio São Francisco está distante, precisa buscar água a 150, 200, 300 quilômetros de distância. Os investimentos não vai fechar dentro de um contrato de 30 anos. É aí que o poder público tem que entrar. Na forma de PPP? De quê? Na forma de PPP, na forma de orçamento direto da União. Né? Então nós vamos deixar específico no nosso relatório a possibilidade da participação do público, até mesmo com a participação do privado já com contrato de concessão. Às vezes a empresa tem que investir 50 milhões num espaço de 3 ou 4 anos no município e um contrato de 30 anos não fecha a equação. Então é ali que essa diferença você tem que ter o Estado fazendo aporte, a União fazendo aporte nessa empresa para poder fechar e universalizar. O país é continental, então nós temos várias realidades, né?
O sul e o sudeste têm uma realidade diferente do semiárido, de outras regiões do país, onde a água está distante, um município do outro tem uma distância enorme. Então, temos que trabalhar para que também não tenhamos aí um boneco pronto, feito e achar que vai dar certo para todas as regiões, com tantas diferenças que o Brasil possui. Por isso que essa ginástica agora, Paulo, de poder fazer um relatório adequado para que ele possa servir para todo o país, com realidades distintas, incentivando a iniciativa privada a entrar no investimento com segurança jurídica e, ao mesmo tempo, com o meu olhar, preservar as boas empresas estatais, para que elas continuem operando serviços e, ao mesmo tempo, no mínimo potencial de investimento que ela tiver, ela ainda poder, através de PPP, através de abertura de capital, buscar investimento privado sem que ela tenha que ser extinta ou não tocar mais os programas do Estado. O horizonte de concessões seria de 30 anos, é isso? Geralmente é o padrão, né? Nós estamos agora numa outra comissão criando um novo marco regulatório das PPPs, que vai modificar muita coisa, mas hoje são 30 anos, até 30 anos. Né? Agora, o plano de universalização é para daqui a 14 anos. 14 certo? anos. As empresas vão concordar em fazer todo o investimento no começo da concessão ou na primeira metade da concessão? Por isso que tem que ter investimento. Você pega uma concessionária lá em São Paulo, ela construiu a rodovia que vai para a praia, Imigrantes, construiu na frente para ficar com 30 anos do pedágio, mas entregou infraestrutura. A mesma coisa no saneamento. Ela vai ter que pôr dinheiro na frente, né, talvez em 3 ou 4 ou 5 anos, dependendo da modelagem que for criada, para ela poder explorar o serviço por 30 anos. Quando chegar no final do contrato e aquele município já tiver universalizado, aí é uma outra realidade. Aí aquela nova concessão vai ter uma outorga, né? Quando o prefeito for licitar novamente a prestação de serviço de um município que os investimentos já estão concluídos, aí ele vai poder ter uma outorga financeira para poder pôr no caixa do município e fazer outras obras de infraestrutura, melhorar a educação, a saúde, como as concessões que estão vencendo agora de São Paulo, feita pelo Covas há 30 anos atrás, que tem uma outorga maior. Mas a necessidade agora é sair desse cenário crítico. E para isso a legislação precisa ajudar. Voltando ao projeto que foi aprovado no Senado, qual o principal problema ou os principais problemas desse texto? Olha, eu te digo que o ponto-chave do texto é o contrato de programa. O contrato de programa é a modalidade de dispensa de licitação encontrada para que os dois entes da federação pudessem fazer sem licitação e sem concorrência. Então, existia uma vertente que queria que os contratos de programa fossem preservados apenas, outros queriam que fosse preservado com direito a mais uma renovação. Os contratos que existem hoje. Os contratos que existem hoje. Contratos. Aí eu só digo um exemplo para você. Tem um contrato, tem 7 contratos que vencem em 2071. Nossa. Foram feitos por 50 anos. Por mais 50 nós vamos para 2122. Então, nem os nossos filhos vão ver esgoto tratado. Então, enfrentar esses números, tentar adequar tudo para dentro de uma realidade. Se nós chegarmos em 2033, não com 100% de esgoto tratado, com 100% de água, mas chegarmos a 95, a 94, a 98, vai ser um grande ganho para a população. E lá na frente se faz uma adequação no plano de saneamento, porque o Brasil ainda é um país moroso, burocrático, que depende de licenças, de licitações. Licitações demoram um ano, o projeto demora um ano, licenças ambientais um ano. Então não é do dia para a noite, mesmo tendo dinheiro, que você consegue fazer uma obra complexa de saneamento. Então, digo que os 14 anos são extremamente apertados, mesmo mudando a lei agora, mesmo todo mundo com muita disposição de colocar o dinheiro para investir no país, nós vamos ter uma dificuldade na hora de aplicar ele. Quer dizer, esse plano de universalização, essa meta vai ter que ser revista, mesmo que se mude, que se melhore o marco legal de saneamento, certo? Nós vamos deixar ela como meta, até porque foi estipulado lá atrás. Em 2013, a presidente Dilma Rousseff fez o Plano Nacional de Saneamento. Falou, olha, em 20 anos nós vamos ter 100%, que é 2033. 2013 foi o ano que começou a crise, 2013, ali 14, né? E também acho que não teve prioridade dos ministérios, dos prefeitos, dos governadores.
Então, já se passaram 6 ou 7 anos. Faltam só 14, como você... Então, agora é o momento da gente abrir o capital, de colocar dinheiro, de buscar alternativas e deixar para discutir se vai ter uma flexibilização em 2033, quando estiver chegando perto de 2033. Estou dizendo por experiência própria, como prefeito, pelo que a gente assiste no país, obra parada, obra com embargo, obra com problemas ambientais, com uma série de deficiências de edital de licitação, de impugnação de edital. Não é simplesmente você pôr o dinheiro e a obra sair. Nós temos barreiras burocráticas no Brasil que nós estamos tentando mudar essa realidade. Esses contratos que o senhor mencionou e que estão no texto que foi aprovado no Senado, a ideia é acabar com isso completamente? No texto do Tasso Gereissati, sim. Depois, quando ele passou pelo plenário, teve emendas modificativas que permitiu a continuidade do contrato de programa e esse texto que chegou na Câmara. E a proposta do senhor é eliminar completamente esses contratos? Não. Voltando ao que o Tasso tinha proposto. No fundo, Paulo, eu não tenho proposta. Eu sou o relator. O relator ele precisa ouvir as propostas dos parlamentares, coordenada por um presidente. Mas melhor perguntando, o senhor acha que a tendência é chegar a um texto que seja mais próximo do original do Tasso Gereissati? Eu acredito que sim. Na instalação da comissão, a gente não precisa ser idêntico ao do Tasso, nos mesmos moldes do Tasso. Eu acho que dá para ter uma compensação, que é preservar os bons contratos de programa. E isso que nós vamos debater agora nas próximas 10 sessões, ouvindo todos os segmentos. Agora eu quero ouvir as ONGs, as associações das privadas, associações das estatais, o mercado financeiro para a gente conhecer a disponibilidade, a agência reguladora, todos os ministérios envolvidos do governo federal. Porque aquilo que é bom precisa continuar. Tem muita coisa boa que está universalizada já. Então, é o que eu te falei, não dá para você fazer uma regra e achar que ela aplica do Oiapoque ao Chuí. Tem boas exceções. Então, agora é com muita criatividade criar um texto para que você puna as estatais que realmente foram ineficientes, para que você valorize aquelas boas estatais e que, acima de tudo, você consiga achar dinheiro para resolver o problema do saneamento do país. E esse dinheiro está na mão da iniciativa privada, está no mercado financeiro, está no mercado internacional, está nas agências de fomento, como o Banco BNDES. Já para finalizar aqui, deputado, caminhando para o fim, quantos desses contratos são bons e quantos são ruins, na sua avaliação? Olha, seria injusto eu dizer isso, até porque seria uma forma muito aproximada de se falar. Existem contratos de programa de 250 folhas, que vêm se aperfeiçoando ao longo de 100 anos. Existem contratos de programa com 3 folhas. Não tem plano de metas, não tem plano de investimento, não tem plano de trabalho. E existem muitos contratos de programa de boca, fio do bigode, que não existe papel. Então, por aí você vê a situação do país, A necessidade de você ter uma legislação com uma agência macro-reguladora, que será a ANA, com as agências locais, para ter padrão de contrato, para estipular meta, para ter penalidade para quem falar que vai investir e não conseguir investir. E para isso precisa ter concorrência. Então nós estamos agora criando um pouco essa engenharia para trazer um bom texto que atenda os dois lados. Nós não podemos ver público e privado como concorrendo nesse setor, porque se juntar os dois talvez não tenhamos os 600 bilhões. Então agora é mais importante ter criatividade para que todos os bons exemplos sejam aproveitados no saneamento básico. A sua meta, estabelecendo uma celeridade para o trabalho para o seu trabalho, para o trabalho da comissão, ela de certa maneira, ousada. Ela vai ser cumprida em termos de prazo? Vai ser cumprida. São 10 sessões, na média de 2 por semana, são 5 semanas. Eu pretendo votar o relatório na nossa comissão até a primeira quinzena de outubro, para que na segunda quinzena de outubro nosso presidente Rodrigo Maia já tenha disponibilidade de pautar no plenário principal a hora que ele quiser. Bom, deputado Geninho Zuliani, muito obrigado por essa entrevista que chega ao fim. Muito obrigado. Eu quero pedir o apoio da população para esse projeto. É um tema que, às vezes, nós passamos despercebidos pelo saneamento. Haja visto os depoimentos de deputados hoje no plenário, que foram eleitos com outra bandeira, que não conheciam os números do saneamento do país, que moram em regiões sul e sudeste, que têm um desenvolvimento de saneamento melhor. Mas a realidade é triste, preocupante, é um tema que
envergonha todos nós brasileiros. Nós temos que, com o apoio de vocês, da imprensa, do Poder 360, poder popularizar o saneamento e que a população fique atenta agora nos próximos 60 dias para que a gente marque um gol aí a favor do Brasil.